Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aí para a nossa aula de número 8 sobre análise sintática, e nós estamos falando aí dos termos essenciais da oração. Hoje começaremos a falar sobre o estudo do predicado, Nós estávamos falando aí sobre o sujeito e hoje nós começaremos a ver o que é um predicado, pessoal. Para que a gente possa entender bem o que é um predicado, é importante que a gente fale aí, pessoal, em predicação verbal. Vamos ver o que é isso. Pois bem, pessoal, nós temos aí na língua portuguesa, tá, a definição de predicado, como nós vimos aí nas aulas anteriores, que nada mais é, do que a informação que temos a respeito do sujeito. Tudo aquilo dentro da oração que não é sujeito vai ser predicado. Porém, pessoal, o predicado, ele se divide aí em três tipos de predicado. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Nós já vamos entender aí como é que funciona isso. Mas para que vocês possam identificar esses tipos de predicado aqui, pessoal, a gente vai utilizar aí os nossos conhecimentos agora, sobre verbos, tá? Nós vimos ali nas aulas sobre classes gramaticais, sobre classificação das palavras, nas 10 classes gramaticais, o estudo do verbo. O que era um verbo? Então nós definimos lá morfologicamente o verbo como sendo a palavrinha que aí expressa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Essa é uma classificação aí morfológica, né? O que é o verbo? A palavra que expressa aí uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Pois bem, então os verbos aí são inúmeros na língua portuguesa. Nós temos comprar, estar, trovejar, Comprar é um verbo que expressa uma ação, estar aí é um verbo que expressa um estado, como está aqui, e trovejar é um verbo aí que expressa fenômeno da natureza. Então, são verbos. Porém, aqui eles estão soltos, um do lado do outro, poderia estar aqui, um aqui, outro aqui. Agora, pessoal, quando eu pego estes verbos aqui e coloco dentro de uma oração, tá? Eu começo a falar já em análise sintática, uma vez que a análise sintática é a relação que as palavras estabelecem aí umas com as outras, uma relação lógica de sentido, digamos assim, que as palavras estabelecem umas com as outras. Então eu tenho verbo onde? Eu tenho um verbo aqui, comprou, eu tenho um verbo aqui, está, e também tenho um verbo aqui, trovejou. Nós já temos que saber aí o que é um verbo. Esses verbos, pessoal, eles mantêm relações aí com outros termos da oração. Esse verbo se relaciona com o termo Maria e se relaciona com o termo livros. Este verbo está se relaciona com o termo Maria e se relaciona com o termo cansada. Este verbo se relaciona com o termo muito e com o termo à noite, digamos assim, tá? Então agora, quando a gente vai começar a falar nos verbos aí, em termos de análise sintática, nós já temos que começar a pensar que esses verbos aí ou se relacionam com o sujeito ou se relacionam com o seu objeto, que é o que vem depois, isso é importante que vocês já tenham em mente, tá? Dentro da oração a gente pode fazer aí, digamos assim, uma análise sintática. Então eles não estão aqui à toa. Comprou, está e trovejar. Não está aqui à toa, não é mais como antes aqui. O verbo é uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Aí tem um verbo solto, um verbo solto, um verbo solto. São 3 verbos. Aqui eles estão introjetados dentro da oração e o que a gente tem que fazer? Analisar sintaticamente, ver com quem que esse verbo está se relacionando, se é com o que vem depois, se é com o que vem antes, ou com as duas coisas, e assim por diante. Pois bem, pessoal, para que a gente possa entender melhor isso, eu vou explicar aqui o conceito de predicação verbal, que é basicamente o que eu estava explicando aqui anteriormente. Predicação verbal, pessoal, tem a ver com a relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, ou entre os verbos e seus complementos. Comecem a perceber que vai ficando cada vez mais complicadinho. Então, leiam isso aqui, decorem isso aqui e tentem ver aí o que é predicação verbal. A gente já vai entender, mas é bom vocês entenderem também a parte teórica da coisa, tá ok? Pois bem, pessoal, nós temos aqui, o que é a relação? Maria comprou livros, Maria está cansada e Maria saiu. Os verbos estão aqui, comprou, está e sair. Nós temos aqui 3 verbos. Este verbo aqui, pessoal, ele se relaciona, digamos aí, com o sujeito, com o que vem depois, com o que vem antes, Como é que a gente poderia falar? Olhando os verbos assim, tá? Eu já posso dizer
que esse verbo aqui é um verbo de ação. A primeira coisa que a gente tem que ver, olhar o verbo ali, procurar o verbo e ver se esse verbo é um verbo de ação, de estado ou de fenômeno da natureza. Já está de bom tamanho se a gente conseguir fazer isso. Então eu vou ver que esse verbo aqui, comprar, é um verbo de ação, é um verbo de estado ou um verbo fenômeno da natureza? É um verbo de ação. Dá para ver que Maria está agindo, ela está comprando alguma coisa, né? Agora, eu quero ver se esse verbo aqui, né, ele vai se relacionar com o sujeito, vai se relacionar com o que vem depois, digamos assim. Obviamente que ele está aí, né, tendo alguma relação com o sujeito. Né? Eu vou dizer Maria comprou. Agora, quando eu digo para vocês Maria comprou, a primeira perguntinha que vocês vão me fazer é comprou o quê? Eu simplesmente tiro essa palavrinha daqui, né, e digo Maria comprou. Vocês vão me perguntar, Maria comprou o quê? Então tá aqui, pessoal, a resposta é livros. Percebe-se claramente que essa palavrinha livros está aí completando, né, complementando aí este verbo comprou, que é um verbo de ação, tá? Então, basicamente, dá para ver que isso aqui é um tipo de relação que o verbo estabelece aí com o que vem depois, digamos assim. Agora, quando eu digo aqui Maria está cansada, né, eu digo Maria está cansada, tá? O que vocês vão me perguntar? Maria está. Claro, vocês podem me perguntar o quê? Mas eu tenho um termo aqui, pessoal, cansada, e a gente consegue entender que esse termo aqui, consegue perceber que esse termo aqui se refere ao verbo estar ou se refere ao verbo Maria? Dá para perceber com um pouquinho de esforço aí, né, pessoal, que cansada é uma característica de Maria. Então a gente vê que esse termo cansada está se referindo aí ao sujeito. E que este verbo aqui, pessoal, esse verbo estar, ele só está ligando uma característica do sujeito ao sujeito. E a gente vai dar um nome para esse verbo, obviamente, daqui a pouco. Este aqui é um verbo de ação e este aqui vai ser um verbo de estado, um verbo de ligação, que está ligando só a característica do sujeito ao sujeito. E aí aqui eu tenho um verbo, pessoal, que simplesmente não tem nada depois dele. Eu poderia colocar alguma coisa depois dele. Mas quando eu digo para vocês, Maria saiu, pronto, está dada a informação. Vocês vão entender, Maria saiu. Vocês vão me perguntar qual é a pergunta que vocês me fariam caso eu chegasse e dissesse para vocês, Maria saiu. Vocês vão perguntar para onde, né? Quando? Seriam aí respostas óbvias. Então eu poderia colocar aqui, Maria saiu ontem. Ou Maria saiu para fazer compras, digamos assim. Mas enfim, Maria saiu, passa aí a informação. Eu posso colocar aqui depois um adjunto adverbial, ou um advérbio, digamos assim. Mas esse tipo de verbo aqui, dá para perceber que é o verbo que encerra aí a sua informação. Eu digo Maria saiu e todos vocês entenderam. Pois bem, esse aqui, pessoal, é o tipo de relação que eu estou falando aí para vocês. Que o verbo tem aí com o sujeito, ou com o que vem depois, ou com o que vem antes. Então, são todos verbos e eles, de certa forma, se relacionam. Este aqui, por exemplo, ele está se relacionando mais com o sujeito. Eu estou dizendo que Maria saiu. Aquele ali em cima está pedindo um complemento. Comprou o quê? Comprou o livro. Esse aqui está ligando uma característica do sujeito ao sujeito. Tá, pessoal? É importante que vocês vão pegando esse conceito aí do verbo dentro da oração e com que ele está se relacionando. Se pede um complemento depois, se aquele verbo só está ligando uma coisa a outra, ou se aquele verbo encerra a informação ali. Diante dessas informações que eu falei para vocês, pessoal, os verbos da língua portuguesa, sintaticamente falando, eles são aí de ligação ou significativos. Isso aí é importante vocês gravarem, tá? Vamos ver o que quer dizer isso. Verbos de ligação e verbos significativos. Pois bem, nós temos aqui, pessoal, nesse quadro, apenas verbos de ligação. E é muito fácil de perceber como é que funciona essa questão do verbo de ligação, pessoal. Os verbos de ligação da língua portuguesa, isso é importante vocês gravarem. São esses aqui, ó. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e andar. Gravem esses verbos aí como sendo verbos de ligação na língua portuguesa, porque vai ser muito útil para vocês. Pois bem, o que é verbo de ligação? Observem aqui, ó, nos sublinhados, que esses verbos aqui estão apenas ligando uma característica do sujeito ao sujeito.
Por isso, o nome verbo de ligação. E são verbos de estado, não são verbos de ação. Não são verbos aí que estão expressando a ação que o sujeito está praticando, digamos assim. Então eu tenho o computador é novo. Novo aqui, pessoal, é uma característica de computador que é o sujeito. E eu tenho o verbo de ligação ali, o verbo ser, só ligando uma característica do sujeito ao sujeito, verbo de ligação. José está feliz. Feliz é uma característica de José. Então esse verbo estar aqui está só ligando a característica do sujeito ao sujeito, verbo de ligação. Maria parece cansada. Cansada é uma característica de Maria. O verbo parecer aqui liga uma característica, né, a Maria, ao sujeito, uma característica ao sujeito, digamos assim. Ele só está ligando. Permanecer, a louça permanece suja. Olha aqui como suja é uma característica também, né, do sujeito louça, tá? Então, permanecer, verbo de ligação. Aqui é a mesma coisa, triste. Quem é que é triste? É o verbo ou é a Ana? É a Ana que é triste. Então, triste é uma característica de Ana. O verbo aqui não é verbo de ação, é o verbo de ligação que está ligando a característica do sujeito ao sujeito. Paula, ó, feliz, né? É uma característica de Paula. Paula continua feliz. Então o verbo continuar está ligando aqui uma característica do sujeito ao sujeito. E aqui é a mesma coisa. Bruna anda nervosa. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Nervosa é uma característica de Bruna, que é o sujeito da oração. E o andar aqui só está ligando uma característica do sujeito ao sujeito. Pessoal, decorem esses verbos aqui. Este é o conceito de verbo de ligação. Obviamente que numa oração não vai estar assim de uma maneira tão simples, mas para que vocês entendam aí o conceito e o processo já está de bom tamanho. Depois a gente vai ver aí, né, nos DVDs, frases mais complexas, orações mais complexas e ver como é que isso aparece aí num concurso, tá? Então, o verbo de ligação, pessoal, é aquele verbo que liga uma característica do sujeito ao sujeito e não é verbo de ação. Tá? Então nós vimos aqui, como eu expliquei anteriormente, né, ó, verbo de ligação. Agora nós vamos ver os verbos significativos. O que são verbos significativos, pessoal? O verbo significativo é aquele verbo que expressa aí uma ação, tá? Uma ação do sujeito, digamos assim. Observem que eu tenho aqui subiu, comprou, ofereceu e nevou. São três verbos. Primeira coisa que eu tenho que notar, que eles não estão ligando uma característica do sujeito ao sujeito. Façam as análises sintáticas aqui, se for o caso, deem um stop e vejam. Muito não é uma característica de balão, né? Não é uma característica, é uma maneira, digamos assim. Livros não é uma característica de Lúcia, de jeito nenhum. Livros a Carlos não é uma característica de Maria. E aqui é um verbo que expressa aí fenômeno da natureza. Naquela cidade não é uma característica desse verbo. A gente já viu que tipo de oração é essa aqui. Né, os verbos que expressam aí fenômenos da natureza são verbos impessoais e eu tenho aqui uma oração sem sujeito, não tem como, tá? Mas o que eu tenho que observar? O que é um verbo significativo? São os verbos que expressam ação. Ó, subir, comprar, oferecer, né, nevar, são ações. Não, eles não estão apenas ligando uma característica do sujeito ao sujeito. É muito fácil de saber o que é um verbo significativo. Observem que eu tenho aqui um muito, né? O balão subiu. O balão subiu como? Muito. Lá para cima. Né? Um advérbio. Lúcia comprou o quê? Comprou livros. Ó. Esse livro aqui, característica. Esse livro aqui complementa o sentido do verbo aí, comprou. Né? E aqui é a mesma coisa. Maria ofereceu livros a Carlos. Aqui, ó, ofereceu, quem oferece alguma coisa a alguém. Já tem um outro tipo de verbo. E nevou é um verbo que indica aí fenômeno da natureza. Eu poderia dizer nevou. Ponto, vocês vão entender. Agora vocês vão perguntar onde? Naquela cidade. Então são 4 tipos de verbos aqui, são verbos significativos e por quê? Por que são verbos significativos? Porque expressam ação e também porque não são de ligação, como vocês já viram anteriormente, não estão ligando uma característica do sujeito ao sujeito e também não é nenhum daqueles ser, estar, andar, parar, ficar, continuar, como a gente viu anteriormente. Então verbo significativo, verbo que expressa aí ação, tá, pessoal? Pois bem, pessoal, os verbos significativos se dividem em verbos intransitivos, que é o verbo aquele que não vai transitar para lugar nenhum. O que é transitar? Ele sair do verbo e ir lá para o seu objeto, que a gente já vai ver o que é isso aí. Tá? Então os verbos significativos se dividem em dois, A e B. Os intransitivos, in é negação, não transita. E os verbos transitivos, que são aqueles que transitam.
tá? Agora, os transitivos, o intransitivo é só ele sozinho. Os transitivos se divide aqui, pessoal, em direto, indireto e direto e indireto, que é o que a gente chama de bitransitivo, tá? Então nós temos 1, 2, mas esse segundo se divide em 3 partes. Gravem isso aqui. Os verbos, sintaticamente falando, que existem aí, são os verbos de ligação, que é o que a gente viu anteriormente, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto, que são os bitransitivos, como a gente chama. Gravando isso aqui, sabendo o que é cada um desses verbinhos aqui, já está de bom tamanho para vocês. Então vamos aos poucos pegando isso aí. Vamos ver como é que funciona cada um deles aqui. Os verbos intransitivos, pessoal, em negação, não transitivo, eles exprimem aí uma ideia completa, tá? Que é o que a gente estava vendo, ó. O gato miava. Ponto. Vocês entenderam? Aí vocês podem perguntar como é que ele miava, quando que ele miava, onde ele miava. O que vem depois é um advérbio. Verbo intransitivo, pessoal, ele expressa aqui, ó, acabou, o gato miava, vocês entenderam tranquilamente, não transita para lugar nenhum. O que vem depois é um advérbio, ou um adjunto adverbial. Calmamente, é um advérbio de modo, tá? Aí aqui eu tenho o balão subiu muito, a mesma coisa. Ó, eu poderia tapar aqui, ó, o balão subiu. Vocês entenderam, o balão subiu. Agora vocês vão perguntar como, né, que ele subiu. Quando que ele subiu? Nesse caso eu estou dizendo que ele subiu muito. Eu quis acrescentar uma informação a mais a respeito. E aqui eu poderia também colocar alguma coisa ali, mas encerra a informação aqui. O cão desapareceu. Ponto. Agora vocês podem perguntar quando. Eu poderia colocar aqui ontem, né? Como? Alguma coisa que vocês colocariam ali depois. Mas enfim, o que vem depois não complementa o sentido desse verbo. Por quê? Porque o verbo intransitivo, a informação se encerra nele. O gato miava, ponto. O balão subiu, ponto. E o cão desapareceu, ponto. Tá? O que vem depois do verbo intransitivo é um adjunto adverbial ou uma expressão adverbial. Estes são os verbos intransitivos. Os verbos transitivos, por sua vez, pessoal, eles não têm sentido completo. Não encerra a informação ali nele, não posso colocar um ponto depois dele. Eles exigem um complemento, que é o que vem depois, a gente já vai ver o que é esse complemento que vem depois. Eles podem ser diretos, indiretos, diretos e indiretos, como nós já vimos anteriormente, tá? Os transitivos. Pois bem, tá aqui, pessoal, o verbo transitivo direto. Ele exige um complemento, pessoal, sem preposição. Então nós temos aqui o vento, ontem, que é um advérbio, né? Derrubou o poste. A oração aqui é o vento derrubou o poste, né? Agora, eu tenho um verbo aqui, derrubou, né? Agora, se eu digo para vocês, o vento ontem derrubou, ponto. Vocês vão achar estranho, vocês vão perguntar, derrubou o quê? Então eu vou ter que colocar aqui, ó, derrubou o poste, tá? Então percebe-se que esse verbo derrubar, ele precisa de um complemento, de uma informação a mais, que é o poste. Eu vou dizer que esse poste aqui, pessoal, é um objeto direto do verbo transitivo direto derrubar, tá? Então já temos um nome aí, ó, objeto direto, que a gente vai ver depois direitinho, mas enfim, o verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento e ele vai para esse complemento aí de uma maneira direta, sem nenhuma preposição, porque nós temos aí o verbo transitivo indireto, tá? Que exige um complemento com preposição. Olha aqui a diferença. Todos os jogadores necessitavam, vou dizer para vocês, todos os jogadores necessitavam. Vocês vão me perguntar de quê? Aí eu vou dizer, tá aqui, ó, de apoio, né? Por que que eu tenho que dizer de apoio? Porque quem necessita, necessita de alguma coisa. Olha aqui, ó, a preposição ali, ó, de. Isso tudo aqui junto se refere ao verbo transitivo indireto, que é necessitar. Porque quando eu digo para vocês que necessita, necessita de alguma coisa. Eu digo, os jogadores necessitavam, vocês vão me perguntar que ou de que? Vocês vão perguntar de que, né? Então olha a preposição ali. Por quê? Porque o verbo transitivo indireto, ele exige um complemento com uma preposição. Sempre vai aparecer uma preposição ali. E isso tudo aqui, pessoal, a gente vai chamar de objeto indireto. Tá ali, tá? E nós temos o verbo bitransitivo, que é aquele que é transitivo direto e indireto. Um verbo só. Ele exige um complemento aqui, pessoal, ó, um com preposição e o outro sem preposição. Sujeito à loja, enviou o verbo
Enviou o quê? Quem envia, pessoal, envia alguma coisa a alguém. Então eu tenho duas coisas aqui, ó. A loja enviou o quê? Cartas, objeto direto. A quem? Objeto indireto. Observem que esse verbo aqui, se eu perguntar para vocês, e se eu falar para vocês a loja enviou, aí vocês poderiam perguntar o que e ainda a quem que eles enviaram, tá? Por isso que a gente diz que esse verbo é um verbo transitivo, direto e indireto, porque ele exige dois complementos. Um sem preposição, que é o objeto direto, e um com preposição, que é o objeto indireto. Tá, pessoal? Parece difícil, mas não é. É só dar uma estudadinha, tá? Com calma, com muito cuidado. Nós estamos falando de análise sintática, e quando a gente fala de análise sintática, todo cuidado é pouco. Agora, o mais importante aqui, uma questão de contexto, pessoal. Muito cuidado, não é só decorar o verbo, é isso, é aquilo, é transitivo direto, transitivo indireto. Olha aqui uma questão de contexto. Eu tenho aqui o verbo virar e o verbo virar. Análise sintática é relação, né, que as palavras estabelecem umas com as outras. O que eu tenho aqui? O carro virou rapidamente. Se eu falar para vocês, o carro virou, ponto. Vocês vão entender que um carro virou. Ele virou. O que eu tenho aqui, pessoal? Isso aqui é uma característica do sujeito carro? Não, não é uma característica. O carro, conhece algum carro aí que tem como qualidade característica rapidamente? Rápido é adjetivo. Agora, rapidamente é um modo, é uma maneira, é como ele virou, tá? Então, isso aqui, ele está mais diretamente ligado ao verbo, um adjunto adverbial, tá? Eu poderia dizer o carro virou, ponto. Esse virou é um verbo intransitivo. Agora aqui, o motorista virou o carro à direita. Opa, o motorista virou o quê? Virou o carro. Dá pra ver que esse o carro é um objeto direto do verbo transitivo direto, como está lá, virar. Aqui ele é verbo intransitivo, aqui ele é verbo transitivo direto. E aqui eu tenho meu chefe, virou fera. Opa, ó, fera é uma característica de chefe. Então esse verbo aqui é simplesmente um verbo de ligação, como está aqui, mas são três verbos virar. Depende do que vem depois, do que vem antes, de como ele se relaciona com os termos, tá? É o mesmo verbo virar, mas numa oração ele é verbo intransitivo, na outra é verbo transitivo direto, na outra ele é verbo de ligação. Cuidado, muito cuidado com isso, tá? Obviamente que vão fazer uma oração complexa para vocês, mas vocês entendendo o processo aí já está de bom tamanho. Pois bem, mais um exemplo, uma questão de contexto. O aluno falou. O aluno falou, encerrou a minha informação. Claro que vocês poderiam me perguntar, falou o quê? Falou com quem? Mas eu quis dizer, o aluno falou, vocês entenderam. O aluno falou, ponto. Olha ali nessa oração, não tem mais nada depois, verbo intransitivo. O aluno falou bobagens. Opa, o aluno falou bobagens? Bobagens é uma característica do aluno? Não, é uma característica do que ele falou. O aluno falou o quê? Bobagens. Falou aqui é verbo transitivo direto, como está lá. E bobagens é objeto direto. Eu vou perguntar para vocês, o aluno falou, vocês vão perguntar o quê? Eu vou responder bobagens, objeto direto. E aqui nós temos o aluno falou, opa, o quê? Bobagens a quem? Ao professor. Verbo transitivo direto e indireto. O objeto direto está aqui, e isso aqui é o objeto indireto, porque quem fala, fala alguma coisa a alguém. Três verbos, falar. Aqui é verbo intransitivo, aqui é verbo transitivo direto e aqui é VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Todo cuidado é pouco. Tem que analisar o que vem antes, o que vem depois, o que está embaixo, o que está em cima, o que está atrás, e não é exagero, senão a gente não acerta. A mesma coisa, nós estamos exaustos, a montanha estava longe, Ana anda doente e Ana anda rapidamente. Olha a questão do contexto. Nós, sujeito, exaustos, é uma característica do sujeito nós. Nós estamos exaustos. Então o verbo estar aqui é apenas um verbo de ligação. Está ligando uma característica do sujeito, exaustos, né? É uma característica do sujeito nós. A montanha estava longe. Opa, a montanha estava onde? Longe. Longe não é uma característica do sujeito aqui da montanha, né? Ela está, eu estou dizendo como onde ela estava longe, tá? Então estava, eu poderia dizer lá, a montanha estava a ponto, né? Verbo
intransitivo, tá? Ana anda doente. Olha que interessante isso aqui, pessoal, é bem interessante. O verbo andar e o verbo andar. O verbo andar pode ser um verbo de ação, se eu estiver andando para lá, estiver andando para cá. Agora, ele tem outros sentidos. Doente é uma característica de Ana. É como Ana está ultimamente. Ana tem andado doente, Ana anda doente. Ana está doente, digamos assim. Então, anda aqui é um verbo de ligação. Agora aqui, ó, Ana anda rapidamente, é a maneira como ela anda. Dá para perceber que esse andar aqui é um andar físico, né? Não é um estado de estar doente de Ana. Aqui ela está andando rapidamente. Então, aqui é um verbo intransitivo, um verbo significativo, é um verbo de ação. Isso aqui é só uma característica, é só um modo de como ela anda rapidamente, tá? Então, pessoal, é muito importante que vocês percebam aí o que é predicação verbal e se o verbo ele vai ser aí um verbo de estado, né, um verbo de ligação ou um verbo significativo. Tá? Diante disso que eu falei, se vocês gravarem aí mais ou menos como é que funciona, nós temos aqui um resumo. Tá? O resumo, os verbos da língua portuguesa, sintaticamente falando, são de ligação, significativos. Os significativos se dividem em intransitivos e transitivos. E os transitivos se dividem em diretos, indiretos e diretos e indiretos. Que é como está aqui. Se vocês gravarem isso aqui, saber como é que funciona cada um deles, olha pessoal, tá ótimo. Então vamos estudar e ver bem como é que funciona isso aqui. Tá? Por hoje é isso, pessoal. Nós temos aí o nosso próximo encontro. E nós falaremos no próximo encontro aí sobre os tipos de predicado. Sem essa aula fica difícil entender aí os tipos de predicado, tá ok?